Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do canal Luz Certa e o vídeo dessa semana é iluminação para maquiagem. Vou te dar dicas de como utilizar a luz de forma certa e não ter nenhuma situação constrangedora por aí. Vem comigo! Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vanessa Cassol, sou arquiteta Lighting Designer já há 20 anos. Uau, 2 décadas. E decidi formar essa comunidade no YouTube para compartilhar com vocês de forma gratuita os ensinamentos com a luz, simplificando essa ciência da luminotecnia, ajudando profissionais que já trabalham nessa área e a vocês também que entendem que luz é tudo. Literalmente, né, gente? Sem ela a gente não enxerga absolutamente nada. Enfim. Voltando a um dos primeiros vídeos aqui do canal sobre iluminação natural, vamos relembrar qual a temperatura de cor do Sol. Temperatura de cor 5.500 graus Kelvin. Nunca mais se esqueça dessa temperatura de cor. A partir dessa temperatura de cor que nós colocamos temperaturas maiores ou menores, mais amareladas, mais azuladas. Tá? E para que a gente tenha uma reprodução de cor fidedigna, principalmente para maquiagem, nós precisamos chegar pertinho dessa temperatura de cor de 5.500. Ah, Vanessa, mas nós temos lâmpadas no mercado de 2.700 graus Kelvin, 3.000, 4.000, 6.500. E aí, como é que eu faço? Nós temos duas opções. A primeira opção, eu recomendo que você trabalhe com a de 4.000 graus Kelvin, que é a luz mais neutra. É o que vai te dar um resultado melhor entre a de 4.000, 3.000 graus, 2.700 ou 6.500, prefira 4.000 graus Kelvin. Mas também temos a opção de misturar essas temperaturas de cor, para que chegamos o máximo perto de 5.500 graus Kelvin, que é a temperatura do Sol. Já lembrou, né? Para que essa mistura ocorra, você pode trabalhar com lâmpadas de temperatura de cor diferente. Essas temperaturas de cor, você pode trabalhar com uma quantidade de lâmpadas em temperatura de cor de 6.500 graus Kelvin, que é o branco mais azulado, misturado com lâmpadas na mesma proporção de 4.000 graus Kelvin. A gente fazendo um balanço aí, nós vamos conseguir chegar ao máximo, mais próximo de 5.500, tá? Se você for misturar a de 6.500 com 3.000 graus Kelvin, por exemplo, você não vai conseguir ter esse resultado. Se você for misturar de 6.500 com 2.700 graus Kelvin, que o contraste de temperatura de cor é muito grande, você, para ter um efeito contínuo e difuso para maquiagem, você vai precisar de ajuda de um profissional. Porque para conseguir esse efeito, fica muito difícil com contrastes muito altos, tá? Então, vamos preferir lâmpadas de 4.000 graus Kelvin e 6.000 graus Kelvin. Uma forma prática para você trabalhar com a maquiagem são os ring lights, né? Esses aparelhos que a gente trabalha aí utiliza aí de iluminação para vídeos, ele também vai te ajudar demais com a maquiagem. Geralmente esses ring lights têm nessas 3 temperaturas de cor principais, né? E então você trabalha com a de 4.000 graus Kelvin. Eu trouxe para vocês a minha paleta universal de cores da Sephora, tá? E essa paleta aqui, o que eu fiz? Eu coloquei nas 3 temperaturas de cor do ring light pra gente analisar juntos. E aqui, então, eu vou mostrar pra vocês como ficaria sua maquiagem se
você fizesse com uma iluminação mais amarelada, neutra e mais azulada. Isso é muito importante, gente, prestar atenção, porque você já deve ter visto alguma mulher por aí à noite com erros gravíssimos de maquiagem. E isso geralmente ocorre por causa da luz, tá? Notem agora, vamos dar uma olhada nesse teste que eu fiz com essa paleta de cor da Sephora. Essa paleta de cor, gente, da Sephora, eu trouxe aqui para vocês verem e nós vamos fazer uma análise desse tom, dessa sombra amarela aqui, ó, que vai ficar mais fácil da gente visualizar, tá? Depois você pode dar uma olhada, pode retornar o vídeo e tal, você vai ver que as outras cores também dá para ter diferença de cor, tá? Muito cuidado com o azul. No momento que você trabalha com a paleta azul e numa iluminação amarelada, ele vai parecer verde, né? Então você acha que você tá saindo com uma sombra verde nos olhos e depois tá azul. Então tem que tomar cuidado, né, com colorimetria e luminotecnia, porque andam juntas e não existem uma sem a outra. Gente, deixa eu chegar mais pra cá e vou colocar pra vocês aqui as 3 imagens. Nessas 3 imagens, notem o tom amarelo. O amarelo exposto na iluminação de 3.000 graus Kelvin é um tom, de 4.000 é outro tom e de 6.500 é outro tom. Qual desses 3 está certo? Nenhum deles tem a reprodução de cor 100%, porque a de 4.000 graus Kelvin nós temos apenas 80% de reprodução de cor, de 80 a 90 no máximo, tá? Dependendo do IRC. E quando você estiver numa iluminação onde a reprodução de cor seja 100%, como a do Sol, o que vai acontecer? E ao contrário, eu sempre indico que trabalhe com a de 4.000 graus Kelvin, que é neutro, tá? Em casos de dúvida. Assim, a gente evita erros de maquiagens grosseiros, né? E conseguimos, então, um resultado melhor. Agora, gente, vamos entender quais os tipos de iluminação, qual o efeito, como colocar essa iluminação para maquiagem. Bom, nós já entendemos que a iluminação difusa, ela é contínua, sem sombras nenhuma no rosto, no momento que a gente tem esse tipo de iluminação. Em vídeos anteriores você pode dar uma olhadinha que eu falo mais sobre isso. E com essa iluminação difusa, contínua, né, no ambiente, logo no rosto das pessoas, a gente fica mais bonita, a gente se sente muito bem, né? Com essa iluminação, a gente precisa de uma iluminação ao redor do meu rosto, tá? Então, se eu tenho... Por que o ring light é bacana e todo mundo gosta do efeito de luz que dá? Porque ele é circular. E no momento que ele é circular, eu tô tendo iluminação vindo de todas as direções pro meu rosto, sem que não haja nenhuma sombra. E aí, então, eu consigo me maquiar de uma forma mais eficaz. Eu poderia, Vanessa, de repente ter uma iluminação de forma quadrada, retangular, oval? Pode, também, não tem problema algum. Tá? Inclusive eu trago aqui para vocês algumas opções de iluminação em espelhos. Cuidado com a iluminação embutida em espelhos de forma plana. Essa iluminação de forma plana, ela vai vir reto, né, do espelho, vem reto para frente essa iluminação. Então, ela não está sendo direcionada para você se maquiar, pro seu rosto. Por isso que eu sempre aconselho que se você puder trabalhar com a iluminação linear embutida no espelho, com um sobressalto, tá? Tem esse degrauzinho ali para que a iluminação vaze nas laterais, aí sim você tem um efeito melhor. De outra forma, eu ainda prefiro as lâmpadas em forma de bulbo, de globo, né, ao redor dessas penteadeiras, como a minha, por exemplo. Eu vou colocar aqui a foto para vocês, tá? Que tem um efeito maravilhoso e você consegue se maquiar muito bem. Uma dúvida muito comum de clientes é se eu posso utilizar a iluminação atrás do espelho
né, como maquiagem. O que acontece? Essa iluminação, ela vem indireta e muito fraca atrás do espelho. Por mais que você coloque fitas de LED duplas ou aumente a potência dessa iluminação, você não vai conseguir o efeito desejado. Por quê? Porque ele está rebatendo atrás do espelho para depois vir para as laterais da parede ou para depois vir para frente. Então, assim, a gente perde muita intensidade de luz. E a gente já sabe que para uma excelente maquiagem, a gente precisa de uma iluminação ao redor do rosto, tá? Então, digamos que você tem uma iluminação atrás do espelho, tá? De forma indireta, como esta, por exemplo. E aí você quer resolver o problema para iluminação para maquiagem. Neste caso, gente, você pode estar trabalhando com pendentes, né? Um pendente de um lado tem que ter o pendente do outro lado. Não tem como você simplesmente colocar uma fonte de luz de um lado e do outro lado não ter. Porque vai gerar sombra, não vai ter a iluminação não vai ter iluminação contínua no rosto e a maquiagem não vai sair correta. Não adianta. Notem, gente, os inúmeros tons de cor que temos. Nesse caso aqui na paleta do vermelho. Os tons são inúmeros, são infinitos. E as saturações, que são a quantidade de cor, a intensidade de cor que tem nesse tom que você vai utilizar, é importantíssimo você saber qual você está utilizando. E luz e cor, gente, não tem como separar. Luz e cor, eu sempre falo, né, do meu triângulo mágico para trabalhar. Você precisa trabalhar muito bem, saber muito bem iluminação, colorimetria e texturas. Sem esses três, você não consegue trabalhar com a luz de forma eficaz de jeito nenhum, né? Então, como estamos falando de cores aqui, luz e cor, sempre lembrem disso. Se caso fizerem o teste, instalarem aí uma iluminação diferente, ou comprarem, ou quiserem fazer uma misturança aí de temperaturas de cor, me marque, me mostre que eu estarei ansiosa esperando os resultados. E esse foi o vídeo dessa semana, espero que tenham gostado, curte logo para não esquecer, compartilha, comenta, adorei, gente, até semana que vem, beijo!